Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa aula número 214. 9 bloqueios que te impedem de criar o teu produto digital. E não, o que te impede de criar o teu produto digital, o que te impede de avançar e de construir um negócio online não são as ferramentas. Também não é, muito provavelmente, o teu computador e os materiais que tu hoje tens acesso. Eu vou-te mostrar isso nesta aula. Hoje vamos falar então sobre aquilo que realmente te bloqueia, aquilo que te impede de conseguir criar um produto digital e depois desenvolver um negócio digital. E não é o Canva, não é a Hotmart, não é a estrutura do teu produto. É a tua mente, são as tuas emoções, são os teus sabotadores internos que muitas vezes te vão acompanhando ao longo da jornada e que te vão dizendo, ecoando na tua cabeça como esta obra está a ecoar no momento em que eu estou a preparar esta aula para ti, e que te impedem de avançar e de dar o próximo passo e de começar a viver desta tão famosa internet onde muitas pessoas conseguem criar negócios fenomenais e transformar a sua vida, e tu vês essas pessoas a conseguirem e pensas: porque é que comigo isto não acontece? E muito provavelmente isso não está a acontecer contigo até este momento por causa destes bloqueadores, por causa desta questão emocional que te impede de conseguir os resultados que tu tens. Até porque eu acredito muito piamente que tu até tens o conhecimento, tens a vontade, mas estes bloqueios emocionais que são invisíveis e que se manifestam pelas tuas ações, eles estão a sabotar esta criação, eles estão a sabotar a tua jornada, e por isso é que tu não consegues. Porque o inimigo não é o teu curso online. O inimigo, na verdade, és tu. O inimigo não é a internet. O inimigo não é a ferramenta. O inimigo não é o teu computador. Por muito até que possa parecer às vezes, quando tu estás aí a tentar editar um vídeo ou fazer um story, seja lá o que for, por muito que possa parecer que o inimigo está a ser o teu telefone ou o teu computador, esses não são os inimigos. O inimigo mora dentro de ti, na tua cabeça, e é exatamente por isso que tu não consegues dar os próximos passos e construir um negócio digital. Então, nesta aula, hoje eu vou falar-te sobre estes bloqueios e, mais do que isso, eu vou ajudar-te a reconhecê-los, a desmontá-los, e vou procurar ajudar-te a ultrapassar cada um deles. Ultrapassá-los ou não, isso está fora da minha mão, mas dizer-te como, ou ajudar-te e dar-te algumas ferramentas para que tu possas ultrapassar isso está na minha mão, e é exatamente isso que eu vou fazer. Então hoje tu não vais sair daqui com um conteúdo exatamente para criar um produto digital, mas vais sair daqui com um conteúdo para te ajudar a desbloquear a tua mente para que tu possas iniciar a criação dos teus produtos digitais e, quem sabe, construir um negócio digital, ok? Seja muito bem-vindo, então, seja muito bem-vinda aqui à nossa live número 214. E para quem não me conhece e está aqui pela primeira vez, o meu nome é Daniel Santos Silva, sou especialista em marketing digital. Eu ajudo pessoas a criarem negócios digitais. Comecei neste mercado em 2018 e desde então tenho ajudado centenas de pessoas a construir os seus negócios digitais. Hoje, com base nos produtos digitais que nós já ajudamos aqui a criar, já alcançamos milhares de pessoas em qualquer parte do mundo, e onde essas pessoas foram impactadas pelo conhecimento dos produtos digitais que nós ajudamos a desenvolver. Se estás aqui pela primeira vez, esta é a minha aula número 214, o que significa que há 214 semanas consecutivas que eu produzo conteúdo toda a terça-feira às 19 horas, quer seja em direto, quer seja gravado, para que tu possas começar nesta jornada do mundo digital, criar os teus produtos digitais, avançar para a criação do negócio digital e, quem sabe, até chegares a marcas maiores de faturação de 5, 10, 15, 20, 30 mil euros em cada lançamento dos teus produtos digitais que tu vais alcançando. Esta live número 214 é sobre os 9 bloqueios que te impedem de criar o teu produto digital. Se tu entrares no meu canal de YouTube, não vais encontrar 214 aulas. Porquê? Porque estas aulas, elas são gratuitas, acontecem terça-feira às 19 horas e elas ficam no ar durante 7 dias. Passados 7 dias elas saem do ar, ou seja, saem no meu canal de YouTube e tornam-se conteúdo exclusivo do arquivo digital, um produto de assinatura onde tu pagas 9 euros por mês e tens acesso a todos os conteúdos que eu produzi ao longo destas 214 semanas aqui no meu canal de YouTube, ok? Sem mais demoras, e visto que o que nos trouxe aqui não foi esta apresentação, mas é sempre justo para aquelas pessoas que não me conhecem terem acesso a essa apresentação, eu vou partilhar então aqui a tela e vamos falar sobre estes 9 bloqueios. Eu prometo que vou ser direto ao ponto, mas sempre respeitando aqui o momento de cada pessoa, e talvez vai existir aqui, tu que estás a assistir a esta aula, talvez te vais identificar mais com o bloqueio 1, ou com o bloqueio 2, ou com o bloqueio 3. Eu vou procurar dar a mesma dedicação e o mesmo carinho a cada um destes bloqueios para que eu possa de alguma forma ajudar-te a chegar
à fase do desbloqueio, que é isso que interessa no final, ok? E o primeiro bloqueio é a tão famosa síndrome do impostor. Muitas vezes as pessoas começam-se a perguntar, mas quem é que eu sou para começar a ensinar isto? Quem é que eu sou? O que é que eu me estou a achar? Muitas vezes tu acreditas, quando as pessoas têm esta síndrome do impostor, e talvez tu possas achar, não, eu não tenho isso, porque isso, a síndrome do impostor é um nome muito bonitinho, mas começa a perguntar-te, quantas vezes tu começas a acreditar que não és bom, não és boa o suficiente? Quantas vezes tu não avanças para a criação do teu produto online? Quantas vezes não avanças para a criação do teu curso? Ou não avanças para a criação da tua mentoria, ou seja lá o que for, porque acreditas que não és boa o suficiente, que não sabes o suficiente, que existe alguém melhor do que tu? Quando foi a última vez que tu pensaste em criar o teu primeiro produto ou o teu próximo produto e começaste a questionar-te a ti mesmo, mas quem é que eu sou para fazer isto? Se existe aquela pessoa que é melhor do que eu, se existe aquela pessoa que vai ajudar mais do que eu, se existe aquela pessoa que vai fazer diferente do que eu e que as pessoas vão gostar mais. Quem é que tu és? Muitas vezes, se tu não identificas a síndrome do impostor pelo nome, talvez comeces a identificar a síndrome do impostor pelas perguntas. Então começa a prestar atenção às perguntas que tu fazes a ti mesmo, a ti mesma, e como essas perguntas te podem começar a dar sinais de que afinal tu estás a autossabotar-te a ti próprio, e por isso é que tu não consegues avançar ou para a criação dos teus primeiros produtos ou até para a criação do negócio que cresce no mundo digital. Há uma frase no livro A Guerra da Arte que diz: se estiveres a esperar para te sentires preparado, vais esperar para sempre. Então muitas vezes as pessoas têm esta tendência de que eu não vou avançar porque eu não estou preparado, eu não vou avançar porque eu não sei o suficiente, eu não vou criar o meu primeiro produto, ou eu não vou criar a minha mentoria, ou eu não vou avançar para o produto A, ou para o produto B, ou para algo maior porque eu sinto que eu não estou preparado. Então começa a perguntar-te: se tu estiveres a esperar para te sentires preparado, vais esperar para sempre. Porquê? Porque nós não nascemos preparados, nós nunca estamos preparados enquanto nós não começarmos a fazer. Há uma outra frase de uma empreendedora norte-americana que eu sei que eu vou falar mais à frente, que está aqui no meu bloco de notas, mas basicamente essa frase aí, só para eu recuperar, vou só recuperar aqui mais à frente a frase, que eu não me lembro do nome dela, é Marie, exatamente. Ela é uma empreendedora que ela diz: a clareza vem antes da ação. A clareza não vem antes da ação, a clareza vem com ela, ok? Muitas pessoas ficam assim: eu vou ficar à espera, podes deixar aberto, eu vou ficar à espera para que eu tenha mais clareza, eu vou ficar à espera para que eu me sinta melhor, eu vou ficar à espera para que eu já saiba o suficiente, eu vou ficar à espera disto para eu ter clareza, e isso não vai acontecer. Eu já estou aqui a atropelar um pouquinho os próximos passos, mas só para que tu entendas, na síndrome do impostor, e se tu consegues identificar esta síndrome do impostor em ti, isso não vai acontecer. Tu não vais passar a ter mais clareza por esperares. Tu vais começar a ter mais clareza quando começares a agir. Tu não vais estar preparado por esperar. Tu vais estar preparado, ou vais começar a estar mais preparado, mais preparada por teres começado a agir, por teres começado a fazer. Então não fiques à espera do plano perfeito para começar a fazer. Faz com aquilo que tu tens neste momento. Enquanto o perfeito não é possível, o meu melhor possível é perfeito. Então começa a trabalhar com isso. Lembra-te que a tua autoridade e tudo isso que tu ficas à espera de conseguir um dia alcançar para começares, a tua autoridade não vem com o diploma que tu foste fazer, a tua autoridade não vem com o curso que tu foste fazer, a tua autoridade vem com a prática e com os resultados. E para começares a ter resultados, tu precisas de começar a fazer. Então pratica, executa, faz, e automaticamente isso vai ajudar-te a construir a tua autoridade. Se aquilo que tu identificas que precisas para superar esse bloqueio de começar a fazer é sentir que tens mais autoridade, o problema é a solução. Ou seja, se tu sentes que não tens autoridade, aquilo que tu precisas de fazer é começar a fazer para construir essa autoridade. Então começa a executar, começa a fazer, começa por ensinar aquilo que tu já sabes através de uma linguagem simples. Começa a partilhar: ok, este conteúdo aqui, tendencialmente as pessoas têm a tendência, ou tendencialmente as pessoas começam a florir de uma forma muito mais complexa, utilizam palavras mais complicadas. Procura desmistificar isso e trazer numa linguagem simples. Como é que tu podes partilhar esse conteúdo com as pessoas que estão a acompanhar as redes sociais para que essas pessoas consigam entender a mensagem com a tua linguagem? Então transforma nisso numa linguagem simples. Depois continua ou recomeça ou faz, se ainda não começaste, começa, se já começaste, recomeça, por partilhar histórias reais.
As pessoas conectam-se com histórias. Nós, seres humanos, gostamos de histórias que nos impactam. Paramos para ouvir histórias de pessoas de sucesso, paramos para ouvir histórias de pessoas de fracasso, paramos para dar a mão a uma pessoa que tem uma boa história, paramos para dar a mão a uma pessoa que, com base na sua história, precisa da nossa ajuda. Então as histórias, elas impactam. Por isso, ouve as histórias das outras pessoas e conta também as tuas próprias histórias reais, para que as pessoas possam criar essa ligação contigo e para que tu comeces a entender quem é que tu és, afinal, para estar a ensinar isso, e que tens sim toda a propriedade para tu continuares ou começares a ensinar aquilo que tu sabes e criares os teus produtos digitais, tá? A autoridade, ela vem da prática e não do diploma. Então, escreve uma lista de 10 coisas que tu já ensinaste a alguém e como essas 10 coisas que tu já ensinaste a alguém ajudou. Podem ser 10 coisas sobre o mesmo assunto. Então, por exemplo, se eu fosse fazer a minha lista, eu iria ensinar 10 coisas que eu já ensinei a alguém sobre negócios digitais. E eu ia criar uma lista de 10 coisas sobre negócios digitais. O que é que eu ensinei a estas pessoas que transformou a vida delas? Se eu fosse fazer rapidamente este exercício aqui, com base na minha mentoria, Novo Começo, quais foram as 10 coisas, ou quais de todas as coisas que eu ensinei, enumera 10 coisas que eu partilhei com as minhas alunas que fizeram com que elas transformassem de alguma forma a sua vida e começassem a ter resultados no digital. Começaria logo por falar sobre organização, mostrei-lhes o poder de uma mente organizada e o poder de arquivos organizados. Mais, mostrei-lhes como seria fácil criar criativos. Então ensinei-as a gerir tempo e ao mesmo tempo que eu falei da organização, falei sobre gestão de tempo e como uma boa gestão de tempo faz com que elas tenham mais tempo livre e ao mesmo tempo mais tempo para dedicar ao seu negócio. Ensinei-lhes uma estratégia de conteúdo para que elas pudessem aumentar a sua base de pessoas, de audiência nas suas redes sociais. Mostrei-lhe como elas podiam fazer o seu próprio lançamento. Ajudei-as, na maior parte delas, a criar o seu próprio lançamento e elas fizeram o seu lançamento. Elas têm toda uma estrutura base disponível para elas, onde elas podem copiar, colar e replicar para o seu próximo lançamento. Elas aprenderam a fazer tráfego nos conteúdos que elas foram publicando. Elas aprenderam como é importante ter uma página de inscrição e uma página de vendas sobre o seu produto bem definida para que elas possam aumentar o envolvimento com a sua base e também aumentar as vendas. Aprenderam a construir uma oferta do seu produto. Aprenderam a importância de ter uma boa oferta. Aprenderam que enquanto elas não têm uma oferta, elas não conseguem vender. Então, se elas querem conseguir vender, elas precisam criar a sua oferta. Então, eu podia fazer aqui rapidamente uma lista muito mais do que 10 coisas que essas alunas conseguiram alcançar com base e que aprenderam, que eu ensinei, com base na mentoria Novo Começo. Então, para analisar o que é que tu tens sobre esse assunto que tu queres criar um produto digital que podes ensinar. Ok, Daniela, eu hoje não me lembro das 10 coisas. Tudo bem, então faz 5 coisas hoje que tu consegues ensinar a alguém sobre esse produto e que vai ajudar. E amanhã refaz. Há um tempo atrás, com uma aluna minha da mentoria, eu obriguei-a de uma certa forma, que eu não obrigo ninguém a fazer nada, se ninguém quiser está tudo certo, mas eu ajudei-a para que ela começasse a olhar para o seu lançamento. Ela acabou o seu lançamento, muita coisa correu bem, aliás ela bateu o recorde de vendas dela, até então nunca tinha vendido tanto, mas também existiram outras coisas que ela poderia ter melhorado, existiram vários fatores e ela estava com uma energia mais pesada, mais em baixo sobre tudo aquilo que estava a acontecer no lançamento dela e outras coisas que influenciaram o lançamento da vida pessoal dela e etc. E a única coisa que eu pedi com que ela fizesse, nós passamos 2 horas, literalmente ela estava sentada nesta mesa, eu estava sentado aqui no sofá no escritório e eu só fazia a mesma pergunta. E a pergunta começou da seguinte forma que é: lista as coisas positivas que aconteceram neste lançamento. E ela, mas eu não sei coisas positivas que aconteceram neste lançamento. E nós ficamos 2 horas a listar coisas positivas. No início, para ela fazer 3 coisas positivas do lançamento era dificílimo. O que é que ela aprendeu com aquilo, coisas positivas, era dificílimo. No final, passado 2 horas, ela tinha uma lista de 20 coisas positivas ou mais que tinham acontecido com o lançamento e que era possível, com base nessas coisas positivas, fazer melhor. Então as pessoas, elas precisam de parar de se programar para olhar para o negativo constantemente e começar a olhar para o positivo. E muitas vezes isso está relacionado com a síndrome de impostor que a pessoa vai carregando às costas e trazendo para a vida dela. Então começa a valorizar as coisas positivas e começa então por escrever as coisas que tu já ensinaste a alguém e como é que essas coisas ajudaram e com base no produto que tu queres criar, quais são as 10 coisas que tu podes ensinar a alguém e que isso vai ajudar essas pessoas que comprarem o teu produto, ok? Ponto seguinte, bloqueio número 2, o medo do julgamento. E se me criticarem? E se eu não vender? O medo do olhar dos outros muitas vezes paralisa as pessoas. E muitas vezes aqui entra aquela expressão
que é muito conhecida, chavão, redes sociais, TikToks da vida e etc, que é, nós não vamos aceitar críticas construtivas de quem nunca construiu porra nenhuma. Só que a verdade é que na tua cabeça, mesmo tu sabendo, se eu hoje te perguntar assim, é lógico, não é? Tu não vais aceitar críticas construtivas de quem nunca construiu porra nenhuma. É lógico, certo? Escreve aí se é lógico ou não é lógico. É lógico. Agora, se eu te perguntar, imagina os momentos em que tu estás a fazer, quando o medo do julgamento, o medo da crítica aparece, o medo de tu não venderes, quando tudo isso aparece, estás preocupado com isso porquê? Estás preocupada com isso com o quê? Se as pessoas que estão à tua volta, muito possivelmente aquelas pessoas que tu achas que te vão criticar, são pessoas que tu consideras que com base no digital nunca construíram porra nenhuma. Quem é que te vai criticar? Pensa aí na tua cabeça, quem são as pessoas que te vão criticar? Faz uma lista das pessoas que vão te criticar e depois pergunta-te a ti próprio se essas pessoas já construíram porra alguma na vida dentro do digital. Não é sobre a vida pessoal delas, não é sobre o que elas fazem no trabalho delas, no digital. O que é que essas pessoas já construíram no digital? Possivelmente muito pouco, ou nada. Então, porquê é que estás preocupada com o julgamento dessas pessoas? Não adianta, mas as críticas vão existir, vão. Mas se tu queres evitar as críticas, não digas nada, não faças nada, não sejas nada. Simples. Se tu não fizeres nada, se tu não disseres nada, se tu não fores nada, vais evitar as críticas. E ainda assim corres o risco de ser criticada por não fazeres nada, não seres nada, nem dizeres nada. Então é fácil. Agora, tens que parar para analisar do que é que adianta ficares com medo do olhar dos outros, do que é que adianta de ficares com medo do julgamento, do medo das críticas das outras pessoas quando tu fores criar os teus produtos digitais e o teu negócio digital, se o julgamento dessas outras pessoas não vai mudar nada na tua vida. O que é que adianta essa pessoa te julgar? Olha aquela agora que foi para ali fazer vídeos e vender o produto A ao produto. Olha aquela agora acha que é não sei quem. Tá. O que é que mudou 5 segundos depois da pessoa ter feito esse comentário? Porra nenhuma. O que é que mudou 2 horas depois da pessoa ter feito esse comentário? Porra nenhuma. O que é que isso significa? O comentário dessa pessoa é irrelevante. E mesmo quando são pessoas relevantes, o comentário delas muitas vezes é irrelevante, porque isso não vai mudar nada. Se for realmente uma pessoa que é relevante para ti, se for realmente uma pessoa que está preocupada contigo e não com ela, ela vai ajudar-te em vez de te criticar. Então para de sentir, e eu sei que eu chegar aqui e dizer assim, para de sentir o medo do julgamento. Tu não consegues fazer isso, né? Porque nós não temos um botão que chegamos lá e dizemos assim, olha, medo do julgamento, desliguei. Era bom às vezes que assim fosse, mas eu sei que não é assim. Agora aquilo que eu estou a dizer é, o parar de sentir o medo do julgamento é uma questão emocional. Mas o começar a dizer para ti que o medo do julgamento não tem que existir, ou que o medo do julgamento não é que não tem que existir, porque ele vai existir, mas não tem que ter poder, o poder que ele tem, isso é consciente. Isso é um botão. Isso é um botão que tu pressionas e dizes assim, o medo do julgamento não tem que ter este poder sobre mim. Então qual é que é o poder que o medo do julgamento tem que ter sobre ti? É quando as pessoas me julgarem, eu vou continuar a minha jornada independentemente do comentário delas. Da mesma forma, quando as pessoas me elogiarem, eu vou agradecer e continuar a minha jornada independentemente do comentário delas. Porquê? Porque uma pessoa que sabe para onde está a ir, uma pessoa que sabe para onde está a caminhar, o julgamento das outras pessoas é irrelevante. O julgamento das outras pessoas não vai mudar nada, porque tu estás na tua jornada, tu sabes onde tu queres chegar. O comentário de A, de B ou de C não vai influenciar nada. Então, tu tens que entender que o problema não é o comentário das outras pessoas, o problema é o que é que tu retiras desse comentário. E depois também tens que aprender a separar, principalmente aqui nesta segunda parte, e se eu não vender, que está muito relacionado com o julgamento. Tu estás preocupada, quando tu tens este medo de, e se eu não vender, tu estás preocupada contigo, ou tu estás preocupada com o que é que as outras pessoas vão dizer se eu não vender? É que tens que aprender também a separar isso. Não leves estas coisas da venda para o lado pessoal, até tu precisas de aprender a separar o não da venda com a pessoa que tu és. Quando uma pessoa diz que não quer comprar o teu produto, essa pessoa não está a falar sobre ti. O não, Daniel, olha, tenho aqui, vou rapidamente, olha, se tu queres aprender a construir um negócio digital e estás a começar, eu tenho 2 produtos para ti. Se estás a começar, tens a mentoria de começar do zero, que é uma mentoria de 3 meses, onde eu te acompanho do zero até à criação do teu primeiro produto digital, o teu primeiro lançamento, e essa mentoria custa 1.500€, o link está na descrição para tu fazeres uma aplicação. Não significa que tu vais ser selecionada, significa que tens um link para preencher uma aplicação com base nas respostas que tu vais dar
Se estiveres alinhada, eu ou a minha equipa vai-te contactar. São 1.500 euros mais IVA para tu entrares. A segunda mentoria é um novo começo, uma mentoria avançada, de 6 meses de acompanhamento, onde durante essa mentoria nós temos 16 Zooms coletivos, 10 Zooms individuais, 2 encontros presenciais para realmente ajudar-te a construir um negócio digital que é sustentável e que está programado, automatizado para que as coisas funcionem. Essa mentoria custa 4.000 euros. Também tens o link da aplicação aqui na descrição deste vídeo. A oferta está feita. Ah não, Daniela, não quero. O problema é teu. Tu não queres criar o teu primeiro produto digital em 3 meses e fazer o primeiro lançamento? Problema é teu, não é meu. Ah, eu não quero uma mentoria de 6 meses. Tu não queres uma mentoria de 6 meses para seres acompanhada por mim, pela nossa equipa, teres 6 meses de acompanhamento, 16 Zooms, mais 10 Zooms individuais, mais o lançamento acompanhado por nós, tu não queres isso? Problema é teu, não é meu. A oferta está aqui. Tu disseste não à minha oferta? Tá bom, a minha vida não vai mudar por causa disso. Eu vou continuar a fazer a minha vida. O problema, quando a pessoa não aceita a tua oferta, quando a pessoa diz não, ela não está a dizer não a ti, ela está a dizer não a ela. Quando uma pessoa diz não à minha oferta, a pessoa está a dizer não a ela está a dizer que ela não quer aquele resultado que eu ajudo a pessoa a alcançar. Não é sobre mim. E eu vou continuar e seguir em frente. Simples. Então começa a entender que quando tu fazes uma oferta e as pessoas dizem que não querem, que não têm dinheiro, que tens que entender, ela não tem dinheiro, ok, então a objeção é o dinheiro, como é que tu vais ajudar a combater essa objeção? Quando a pessoa diz que não quer, o problema é dela e não é teu. Então aprenda a separar aquilo que é pessoal daquilo que é profissional, aprenda a separar aquilo que é sobre a pessoa e aprenda a separar aquilo que é sobre ti para que tu não sofras sem necessidade. Então, entende que as críticas elas vão sempre existir, entende que as críticas elas vão sempre aparecer, seja das pessoas com boas intenções ou seja das pessoas com más intenções. Agora, o que te vai magoar, o que te vai afetar, não é a crítica que é feita, é o quanto tu te identificas com essa crítica. E aí, se tu te identificas com as críticas que te estão feitas, tu tens que começar a mudar isso. Quando alguém te chama de dramática, quando alguém te chama de má vendedor, quando alguém te chama de alguma coisa, se tu te identificas com essa crítica, tu tens que olhar para essa crítica, tens que olhar para ti e perceber o que é que existe em ti que te faz criar identificação com ela. Não é sobre a pessoa que fez a crítica, é sobre ti. E para analisar e corrigir isso. Simples. Então, o problema é tu identificar-te com as críticas que são feitas e não procurares uma solução. Okay? Então, começa a procurar solução. Começa a pensar exatamente sobre como é que tu podes ajudar as pessoas. E sobre o medo de vender, começa a fazer tudo aquilo que é fundamental e importante para que quando o teu lançamento do teu produto digital chegar, existam vendas. Porque a venda ela é uma consequência de quando as coisas são bem feitas. Quando as coisas são executadas numa sequência e são bem feitas, a venda vai acontecer. Então, começa a imaginar. Imagina que tu hoje tens uma pessoa à tua frente e estás a falar para essa pessoa e essa pessoa precisa desesperadamente da tua ajuda. Escreve a essa pessoa como é que tu podes ajudar essa pessoa. Escreve a essa pessoa como é que o teu produto que tu queres criar vai ajudar essa pessoa. E tu começas a perceber que quando tu sabes como é que tu vais ajudar as pessoas, fica muito mais fácil tu conseguires vender os teus produtos. E o julgamento, enquanto tu continuares a dar importância ao comentário dos outros, o julgamento vai continuar a ter peso. Quando tu deixares de dar importância ao comentário dos outros, o julgamento vai continuar a existir, tu simplesmente deixaste de lhe dar o peso que antes tinha. E simples quanto isso. Okay? Bloqueio número 3 é o perfeccionismo, né? Que fica mascarado com ainda não está bom o suficiente. Eu vou fazer porque não sei o quê. Eu vou fazer quando eu tiver não sei o quê. Eu vou gravar o meu curso quando eu tiver a câmera Ultra HD. Eu vou gravar o meu curso quando eu tiver os meus microfones que captam até as batidas nas paredes das obras. Eu vou gravar o meu curso quando eu tiver o fundo verde. Aí tu começas à procura de um perfeccionismo do quando for bom o suficiente é quando eu vou fazer, que não existe. Então tu tens que começar à procura do MVP, que é o teu produto, mínimo produto viável, ou seja, qual é que é o mínimo produto viável que tu podes criar e começar a vender. Tu não crias para depois, ou seja, tu não começas com a coisa perfeita, tu vais
criar com aquilo que tu tens e depois vais melhorar. Então é aquela velha trend que existe nas redes sociais, que é primeiro você começa e depois você melhora. É basicamente sobre isso. E há uma frase no livro O Ego é Seu Inimigo que diz o seguinte: o ego quer que sejamos melhores do que os outros, o verdadeiro trabalho é sermos melhores do que ontem. Então quando tu começas a entender que tu não tens que ser perfeito, tu não tens que ser perfeita, tu não tens que criar hoje o produto perfeito, tu não tens que ter hoje o vídeo perfeito, tu não tens hoje que ter o produto perfeito, tu não tens que ter nada perfeito, tu tens que ser o melhor que tu consegues, com base naquilo que tu prometes ajudar. Então se a tua missão, se o teu objetivo, se o teu produto é ajudar as pessoas a conseguir, sei lá, a Paula, que é a minha aluna de mentoria, o produto é ajudar as pessoas a preparar o parto, criar um plano de parto, o essencial da ida para a maternidade, seja lá o que for, aquilo é o objetivo dela, então ela tem que ser o melhor que ela sabe hoje em relação a isso. A Emília ensina as pessoas a começar a pintar com acrílico, a pintarem a sua primeira tela, então ela tem que focar em ser o melhor que ela pode em relação a isso. Então tudo isso, a Isa ensina a ser um profissional desejável, então ela tem que procurar entender como é que ela pode ter uma melhor comunicação e ajudar as pessoas a serem isso. Então para entender onde é que tu vais ajudar as pessoas, e é ser o melhor que tu podes ser hoje. Não é o que é que as outras pessoas vão achar sobre ti, não é sobre tu seres melhor do que os outros, é o que é que tu podes ser hoje. Quando tu tens a clareza sobre como hoje tu podes ser o melhor que tu consegues ser hoje, tudo isso fica mais fácil e tudo isso reverte depois a teu favor, porque começas a agir em conformidade, começas a agir de acordo com aquilo que tu sentes e começas a ter resultados de acordo com aquilo que tu fazes, ok? Então o problema é exatamente que tu só queres lançar quando estiver impecável, mas eu só vou criar o meu produto, eu só vou lançar o meu produto quando ele for o melhor produto que eu conheço sobre esta área, e isso não vai acontecer. Tu nunca vais ter o melhor produto sobre essa área, tu nunca vais ter o melhor, porque na tua cabeça vai sempre existir alguma coisa que tu podes fazer melhor, na tua cabeça vai sempre existir algo a ser melhorado, algo a ser limado, algo a ser ajustado, e é por isso que tu nunca querias, e talvez seja por isso que tu ainda não vendeste nada nas redes sociais, ok? Então, melhor feito, não é? Há aquela frase que diz melhor feito do que perfeito. Isso não existe na minha cabeça, não é? Porque, por exemplo, tenho aqui uma caneca. Se eu fizer um buraco no fundo da caneca, a caneca continua feita, mas se eu colocar aqui o líquido não vai ficar aqui dentro. E aí eu vou dizer, mas está feito. Não interessa. Fazer o melhor possível é diferente de melhor feito do que perfeito. Então, enquanto tu fazes o melhor que tu consegues, maravilhoso. Então, enquanto o perfeito não é possível, o meu melhor possível é perfeito. E tira da tua cabeça o melhor feito do que perfeito, porque é exatamente por isso que tu continuas a fazer de qualquer forma e depois dizes assim, mas é melhor feito do que perfeito. Não, faz o teu melhor. Tu não tens que te comparar com ninguém, tens que te comparar contigo mesmo. Então faz o teu melhor. E o teu melhor vai ser bom para tu começares, para tu trabalhares, e é isso que te vai ajudar a ter melhores resultados no futuro. Se tu fizeres sempre o teu melhor, garanto-te que vais começar a ter melhores resultados no futuro, ok? Bloqueio número 4, como já falamos aqui um pouquinho no bloqueio número 1 da síndrome do impostor, é a falta de clareza. Aquelas pessoas que dizem assim, tenho muitas ideias, mas eu não sei por onde começar. E, muito provavelmente, tu hás de ser uma dessas pessoas. Todos os dias, tenho pessoas que dizem, o meu problema não é a falta de ideias, o meu problema é exatamente como é que eu vou colocar estas ideias no papel, como é que eu vou fazer alguma coisa. Então, é por isso que tu precisas de te lembrar que a clareza, ela não vem antes da ação, a clareza vem com ela. Então, com a ação vem a clareza. E esta não é uma frase minha, é uma frase da empreendedora americana, é um livro que se chama, o livro em inglês, mas chama-se em português Tudo se Resolve. Acho que é Tudo se Resolve, mas é da Marie Forleo, qualquer coisa assim parecida. Mas ela é uma empreendedora americana que tem um livro traduzido para português, que eu acho que é Tudo se Resolve. Mas basicamente ela mostra-nos de que, com esta frase, o que é que nós precisamos de entender. Que quando nós estamos sentados à espera que a clareza apareça, isso não nos vai levar a lugar nenhum. Para que nós possamos ter clareza, nós precisamos de fazer, nós precisamos de experimentar, nós precisamos de errar. Como é que tu sabes que este tipo de chocolate é melhor do que este tipo de chocolate para fazer bolo? Eu sei porque eu li a composição. Não, tu sabes porque tu foste fazer um bolo de chocolate com este chocolate, foste fazer um bolo de chocolate com este chocolate e o resultado final foi melhor neste do que neste. Simples. Então o fazer é o que te vai trazer a clareza. Então se tu hoje não tens a clareza necessária sobre qual é que é o tipo de produto que tu queres, tu precisas de começar a conversar com as pessoas, precisas de começar a fazer, a agir
para que essa clareza chegue. Então escolhe uma dor que tu resolves dentro da tua audiência. Qual é que é a dor que tu resolves? E com base nessa dor, tu vais ter uma ideia para resolver um produto e vais criar um produto que vai levar as pessoas do ponto A, que é a dor, ao ponto B, que é o resultado. Acabou. Eu tenho uma ideia para o produto A, tenho uma ideia para o produto B, tenho uma ideia para o produto C. Escolhe uma dor. Com base nessa dor, está aqui a dor que tu resolves, está aqui o resultado que tu ajudas a pessoa a chegar e criaste um produto e vais focar única e simplesmente nisso. A clareza, gente, a clareza ela exige a humildade de nós reconhecermos que nós não podemos ter, não é nós não podemos, é nós não temos todas as respostas e por isso nós precisamos de agir para começar a descobrir quais é que são as respostas. Se tu hoje tivesses todas as respostas, tu já saberias tudo aquilo que podes saber, mas nós não temos todas as respostas e para conseguirmos entender quais é que são essas respostas, nós só vamos conseguir entender isso a partir do momento em que nós começamos a agir. Então agir é fundamental para que nós consigamos encontrar as respostas que nós queremos e que nós não temos neste momento. Por isso é que muitas vezes quando as minhas alunas vêm ter comigo, os meus alunos vêm ter comigo e me perguntam como é que eu posso conseguir XYZ, por exemplo, mas como é que eu posso aumentar as vendas no meu lançamento? A minha pergunta é sempre simples, olha, o que é que tu hoje estás a fazer? O que é que tu hoje não estás a fazer? E o que é que tu já fizeste e paraste de fazer? Tu estavas a fazer algo que estava a funcionar. O que é esse algo? E o que é que tu hoje estás a fazer? O que é que tu podes melhorar desde que tu estás a fazer? E o que é que tu não estás a fazer? É o primeiro passo. Nós precisamos ter a consciência sobre o que nós fazemos, o que nós não fazemos e o que nós já fizemos e funcionava. Quando nós começamos a olhar para estas coisas, Daniel, mas isso parece tão óbvio, tá? Mas quando é que foi a última vez que tu paraste para olhar para aquilo que tu estás a fazer, com base no lançamento do teu produto digital? Isto é muito simples. Elas chegam ao pé de mim e talvez tu te vais identificar um pouco com isso, que é o que é que tu estás a fazer? Eu estou a produzir conteúdo, tá? Então, dentro da base de produção de conteúdo, o que é que tu estavas a fazer que funcionou e paraste? E foi exatamente num encontro coletivo da mentoria, que em conversa com as minhas alunas, nós vimos que algumas delas tinham começado a fazer um determinado tipo de conteúdo que eu tinha indicado para elas fazerem e as coisas começaram a funcionar e que em algum momento da sua jornada desviaram-se dessa produção de conteúdo e as coisas deixaram de funcionar tanto. E eu perguntei então, mas porquê é que tu paraste de fazer isto? Não sei, não reparei porque é que eu parei de fazer isso e isso estava a funcionar. Então não é preciso inventar perguntas difíceis, nem é preciso ir à procura das perguntas mais difíceis. É preciso começar a olhar para as perguntas fáceis e respondê-las. Mas não é responder do tipo só por responder, é responder e olhar exatamente com dedicação para a resposta que nós temos que encontrar. E neste caso delas foi simples, elas tinham parado de produzir uma estratégia de conteúdo que eu lhes tinha passado e por isso aquilo tinha influenciado o seu resultado. Aí retomam a fazer essa estratégia de conteúdo e estão novamente a crescer. Então é simples, tens que começar a olhar. Às vezes as pessoas pensam, eu tenho que encontrar a coisa mais complexa do mundo para fazer. Não, tu tens que encontrar a coisa mais simples do mundo que dá resultado e repeti-la várias vezes. Porque é no simples que está o resultado, é no simples e na repetição desse simples que tu vais conseguir ter resultados melhores e maiores, ok? Então começa por fazer isso e começa por fazer, não é? Muitas vezes tu fazes aquilo que dá certo, paras de fazer o que dá certo porque ouves a estratégia A, B ou C e porque mas esta é a nova estratégia, este é o novo modelo, este é não sei o quê. Se está a funcionar aquilo que tu estás a fazer, não inventes. Primeiro garante que estás a fazer aquilo que está a funcionar e vai testando em paralelo e nunca parar de fazer aquilo que está a funcionar para começar a fazer uma coisa nova, ok? Para lá, bloqueio número 5. E o bloqueio número 5 é a falta de energia emocional. Eu quero muito, mas não consigo manter o ritmo. Não é? Muitas pessoas falam em burnout, ou seja, uma exaustão a nível profissional, muitas pessoas falam em frustração, muitas pessoas comparam-se exatamente com outras pessoas, já vamos falar um pouquinho mais sobre isso à frente, mas aquilo que acontece é que muitas vezes as pessoas tratam-se elas próprias. Eu já fiz vários conteúdos onde eu falei sobre isso e em vários momentos eu falo sobre isso, que é a importância de tu te começares a tratar como se tu fosses um atleta de alta performance. A tua energia emocional, física, vital, o que seja, espiritual, o que tu lhe quiseres chamar, aquilo que tu precisas entender é que a tua energia esgota-se.
Ninguém tem energia inesgotável. Mesmo aquela pessoa que diz que tem uma energia inesgotável, em algum momento a energia dela vai ser esgotada. Então tu precisas de aprender a proteger a tua energia. E como é que tu proteges a tua energia? Primeiro, ouvindo com os dois ouvidos que tu tens e falando com a tua boca. Ou seja, ouvir mais e falar menos é um ponto importante. Porquê? Porque se tu começares a ouvir mais, vais começar a ter um pouco mais de clareza e indicações sobre o que tu podes fazer. Depois tens que começar a entender que criar uma rotina leve, tratar-te como um atleta de alta performance, é muitas vezes tão simples quanto procurar ter uma alimentação saudável, dormir bem, beber água, respeitar os teus ciclos. E quando é isto de respeitar os teus ciclos, é se tu hoje estás um pouco mais cansada e se tu hoje precisas de ir caminhar à beira da praia ou ir caminhar para a natureza, vai e caminha na praia, vai e caminha na natureza. Respeitar o teu ciclo daquilo que o teu corpo te está a pedir é importante. Então começa por entender como é que tu podes ajustar a tua rotina e fazer coisas que te vão ajudar a aumentar e que são importantes para ti. Às vezes existem coisas tão simples como fazer exercício físico, ir caminhar na natureza, ir para a praia, apanhar um pouco de sol, sei lá, algo que seja importante, ler um livro, algo que tu gostes e que seja importante para ti, que tu começas a colocar de lado. Obrigado, era mesmo o que a gente precisava, mais buracos aqui na parede. Vamos ver se não fica tudo na gravação assim muito bonitinho. Mas bora lá. Então, gente, é assim, né? Quando a gente se propõe a fazer uma aula há 214 semanas consecutivas, há momentos em que vamos fazer uma aula em que existem buracos a serem feitos, pinos, gaivotas, tudo aquilo que lhe apetecer, mas a gente vai fazer com aquilo que pode fazer. Voltando aqui ao nosso tópico, já sabem que a capacidade de foco da pessoa, quando acontece alguma coisa, ela viaja. Mas retomando aquilo que é importante, que é, começa a tratar-te então como um atleta, uma atleta de alta performance. Se um atleta de alta performance, quando ele tem um evento hoje, imagina, o Cristiano Ronaldo, no seu pico da sua carreira, quando ele tinha um jogo importante, ele não se prepara no dia do jogo. Existia toda uma preparação, não é? Neste caso até anos e anos de preparação, que faz com que quando aquele jogo chega, a pessoa esteja bem. E os atletas profissionais, eles têm muito isso, eles vão programando a sua performance para que eles atinjam o seu pico de forma numa prova profissional onde eles querem alcançar o resultado. Acontece muito isto com atletas olímpicos, eles vão programando os seus exercícios, o seu treino, a sua alimentação, os seus hábitos de forma a conseguirem atingir o seu pico de forma nos Jogos Olímpicos. Então o que é que eu quero dizer? Se tu estás aqui a começar no mundo digital, não comeces por fazer 10 lives, não comeces por te colocar em situações mais complicadas, não comeces por fazer 10 mil estratégias ao mesmo tempo. Ser organizado, procura ter clareza, para de procrastinar, define os teus horários de trabalho, define as tuas tarefas diárias e semanais dentro deste projeto que tu estás a criar e isso vai te ajudar a gerir melhor a tua energia. E procura, da mesma forma como tu procuras ter horários de trabalho, procura também ter horários de descanso. Então marca também na tua... Isto é muito importante e às vezes as pessoas viajam um pouquinho na maionese quando eu falo sobre isto, que é, por exemplo, eu digo às minhas alunas, principalmente aquelas que têm a maior dificuldade em manter o foco, eu digo-lhes assim, olha, vais colocar um alarme e só vais trabalhar durante 25 minutos. Então o teu foco agora é, começas a trabalhar e dentro de 25 minutos o teu alarme vai tocar. Quando o teu alarme de 25 minutos tocar, tu vais colocar um alarme de 5 minutos. Então tu tens 25 minutos de trabalho, 5 minutos de descanso. Ao final de 5 minutos de descanso, tu voltas ao trabalho. Aí o descanso não é pegar no telefone e ir para o TikTok e para o Instagram, não. É descanso mesmo. É largar as redes sociais, é ir à casa de banho, é beber água, é colocar as pernas para cima, é estar longe, é olhar no horizonte, é descansar mesmo. Passado 5 minutos, o alarme tocou, voltas a trabalhar e aí colocas mais 20, 25 minutos e vais fazendo estes breaks de 25, 5, 25, 5, que é a técnica de Pomodoro, onde tu vais focando e ao mesmo tempo que tu dás estímulos de trabalho profissional ao teu cérebro, também lhe dás um estímulo de relaxamento para que ele possa também ter esse momento. E isso é muito importante. E depois, aprenda a facilitar a tua vida. O que é isto de aprender a facilitar a tua vida? Muitas vezes a tua energia ela vai sendo gasta ao longo do dia com base nas decisões que tu tens que tomar. E nós, seres humanos, nós temos tipo sabes, como se fosse um banco de créditos
onde tu vais gastando as moedas, nós basicamente temos um banco de créditos de decisões. À medida que o dia vai passando, tu vais tomando decisões, e quantas mais decisões tu tomas no início do dia, mais difícil vai ser no final do dia tu decidires. Então, por exemplo, se tu de manhã tens que decidir, de manhã, qual é que é a roupa que tu vais vestir, o que é que tu vais comer, a que horas é que vais sair, se vais de carro, se vais de metro, se vais pelo caminho A, se vais pelo caminho B, se treinas agora, se treinas... Se tu deixas todas essas decisões para o horário de manhã, quando tu chegares ao final do dia, tu vais estar muito mais cansada para tomar qualquer tipo de decisão. Então começa a ter atenção nos momentos em que tu tens que decidir e começa a fazer as decisões que tu já podes tomar previamente, começa a fazê-las no dia anterior. Então decisões como a roupa que tu queres, o que é que tu vais comer, onde é que tu vais almoçar, o que é que tu vais preparar, a que horas é que tu vais treinar, as coisas simples que tu já podes começar por decidir anteriormente, já deixa isso decidido. E automaticamente, a partir do momento em que tu fazes isso, fica mais fácil depois tu, ao longo do dia, ires usando as tuas decisões e a tua energia para tomar decisões mais importantes. Então, não deixes as pequenas decisões para o momento, começa a deixar essas decisões já pré-definidas. As alunas de mentoria, por exemplo, elas têm um Excel onde elas chegam e colocam a data do seu lançamento e automaticamente ficam decididas as datas que são importantes, como entrega dos criativos para o lançamento, página de vendas, gravações dos vídeos, de posts, etc. Automaticamente tudo aquilo já fica decidido. Então elas não têm que decidir mais. Então aquilo que nós estamos a fazer com isso é poupar o número de decisões que as pessoas têm que tomar. Há pessoas que elas estão tão cansadas, estão tão exaustas e estão numa vida tão desorganizada que o simples facto de escolher se elas vão comer massa ou arroz já as deixam mais cansadas, mais exaustas e mais sem paciência. Então começa a cuidar de ti e começa a tratar do número de decisões que tu tens que tomar. Todos nós temos um número de decisões diário limitado e isso gasta a nossa energia, ok? Bloqueio número 6, misturar a identidade com o produto. Se o produto falhar, eu falhei. Que está muito relacionado sobre se eu não conseguir vender e se eu falhar e etc. Então lembra-te, o facto de tu conseguires vender ou o facto do produto, e os produtos podem falhar? Podem, tu podes criar um produto a achar que as pessoas iam querer isso e com base em tanta coisa o produto pode deixar de funcionar. Nós temos um exemplo claro, a BlackBerry durante muito tempo ela foi líder de mercado, talvez tu já nem te lembres da BlackBerry, mas a BlackBerry foi uma marca. Foi não, acho que ela ainda existe, não tenho a certeza, mas acho que ela ainda existe. A BlackBerry basicamente é uma marca que inovou na criação de telefones há uns anos atrás. Ela era maravilhoso, líder de mercado, mas basicamente foi uma marca que se recusou em adaptar. Como ela se recusou em entrar neste mercado e fazer esta adaptação, a BlackBerry era um telefone com vários botões e etc. E quando os iPhones começaram a aparecer a reduzir o número de botões, a BlackBerry ela foi-se recusando em reduzir o número de botões nos seus dispositivos. Aquilo que aconteceu é que ela não se adaptou no mercado, ela foi-se embora. Então os produtos também podem falhar e podem funcionar durante um tempo e depois pararem de funcionar. Só que isso não significa que tu falhaste. Uma coisa és tu, outra coisa são os produtos. O teu valor pessoal, ele não está colocado, ou o teu valor pessoal não está colado ao sucesso dos produtos que tu vais ter. Uma coisa és tu enquanto pessoa, outra coisa és tu enquanto profissional, outra coisa és os teus produtos. Então aprenda a ver o produto como um objeto de aprendizagem e não como um reflexo da pessoa que tu és e da tua alma. Se este produto falhar, eu falhei. Se este produto não vender, eu não consegui ser boa pessoa, não consegui ser bom profissional. Não. Até porque, por exemplo, há pessoas que com base no teu conteúdo, com base no teu produto, podem ter resultados fenomenais. E há pessoas que com base no teu conteúdo, com base no teu produto, podem ter resultados fracos. O conteúdo é o mesmo, o que mudou foi as pessoas. Então muitas vezes sobre o conteúdo, sobre o produto que tu crias, está dependente sobre a execução e sobre a forma como as pessoas vão olhar para ele. Então para de colocar a tua identidade ou para de assumir que o fracasso do teu produto ou dos teus produtos está relacionado contigo e com aquilo que tu és, do bom profissional ou do mau profissional que tu és. Não é. Isso não está relacionado e tens que começar a ter a noção. Então leia os comentários, como se lê todos os comentários que vão aparecendo sobre os teus produtos, sobre aquilo que tu crias, esses comentários lê-os como se eles fossem dados para que tu pudesses melhorar. E também para que tenhas a sensibilidade de entender que quando há um produto que tem um fim a aproximar-se, para que tu tenhas a sensibilidade de entender, ok, o fim deste produto está a chegar-se, por isso vamos acabar com ele e vamos partir para um produto melhor a partir de agora, ok? Então não mistures aquilo que é a identidade do produto com aquilo que és tu. A tua identidade é uma coisa, o produto é outra coisa.
Bloqueio número 7, uma comparação tóxica. Já há muita gente a fazer isto, porque é que eu vou fazer? Já há muita gente com este tipo de produto, já há muita gente com este tipo de transformação, já há tantos nutricionistas, já há tantos marketeers, já há tantas pessoas especialistas em pintura, já há tantos artistas, já há tanto... Tá. Há um lugar no mundo reservado para ti. E quando tu te preocupas em ocupar e em comparar-te com o lugar do outro, tu estás a deixar de ocupar o teu lugar para tentar ocupar o lugar do outro. E faz com que tu não ocupes lugar nenhum. Então, hoje, o profissional é muito bom, o profissional Z é muito bom, maravilhoso. Isso não significa que tu também não possas ser muito bom, isso não significa que os dois não possam ter sucesso. O sucesso alheio faz parecer com que não exista espaço para ti, mas na verdade há espaço para toda a gente e o diferencial és tu. O diferencial é a tua história, o diferencial é a tua voz, o diferencial são as tuas causas, o diferencial é a tua forma de comunicar, o diferencial não é a mensagem, o diferencial é o teu jeito, é aquilo que tu acreditas, são as causas que tu defendes. É a tua jornada única, é a tua forma de acompanhar as pessoas, é a tua forma de estar presente na vida das pessoas. Esse é o teu diferencial. Então para entender como o sucesso da outra pessoa não tem que determinar o teu fracasso, assim como o teu fracasso não tem que determinar o sucesso de ninguém. O teu produto digital estará à venda e vender muito não significa que o produto digital da outra pessoa vá vender pouco. Muito pelo contrário, na grande maioria dos casos até, quando existe um produto digital que vende muito numa determinada área, significa que há mercado para isso, então muito provavelmente vão existir outros produtos digitais a ter também bom resultado, ok? Bloqueio número 8, tenho que fazer tudo sozinho, não é? Claro, porque se eu não o fizer fica mal feito e tens que parar para entender, né? Já dizia o velho provérbio, se tu queres ir rápido vais sozinho, se tu queres ir longe vais acompanhado. Então, para entender se tu queres ir longe na tua jornada, se tu queres criar um negócio e não um produto, tu precisas de começar a entender de que não podes ser designer, copywriter, editor, estrategista, especialista, tu não podes ser tudo ao mesmo tempo, porque tens que te dedicar naquilo que tu és bom. E aquilo que tu és bom precisa da tua energia, precisa da tua dedicação, precisa do teu foco, e para que tu consigas fazer isso tens que dedicar o teu tempo. Se tu não dedicares o teu tempo a fazer isso, vai ficar mal feito ou vai ficar feito de uma forma em que não é o melhor que tu podes fazer e isso acaba por trazer resultados. Então, pede ajuda, troca ideias com outros especialistas, queres começar a criar o teu produto digital e não sabes como fazer, pede ajuda, podes ir ao meu Instagram, mandares mensagem e nós ajudamos-te, direcionamos-te. Nós somos uma agência que ajuda os especialistas a criar os seus produtos digitais, mas existem outras agências, mas pede ajuda, foca em ser o especialista que tu podes ser e alguém vai ajudar e vai focar em desenvolver o teu marketing para que tu possas ter mais resultados. Muitas vezes as pessoas acham que criar uma equipa e desenvolver uma equipa, ter esse investimento é um custo, mas não é um custo, é um investimento, porque te vai permitir focar noutras coisas e, ao mesmo tempo, vai permitir-te crescer, porque tens uma pessoa ou tens uma equipa profissional dedicada a crescer aquela parte, enquanto tu estás dedicada a crescer a tua parte enquanto especialista, ok? E por fim, e por incrível que possa parecer, um bloqueio presente na vida das pessoas é o medo do sucesso. E se correr bem? A verdade é que o crescimento muitas vezes assusta muito mais do que o fracasso. E há muitas vezes pessoas que têm muito mais medo de ter sucesso do que fracassar. Então para entender o que é que tu estás pronto para receber. Quando tu vais lá e dizes no final do teu ano e dizes que queres alcançar o resultado A, ou o resultado B, ou o resultado C, estás pronto para receber esse sucesso, estás pronto para receber esses resultados, estás pronto para conseguir no final do dia, ou no final do teu ano, lidar com o sucesso, lidar com todas as consequências que esse sucesso te pode trazer. Se todos os teus desejos definidos lá no final do ano de 2024, se esses desejos em 2025 fossem alcançados, estarias tu pronto para lidar com as consequências desse sucesso? Porque a verdade é que o sucesso não traz só coisas associadas à nossa mente como positivas. Podem existir coisas na tua mente que tu associas como negativas que o sucesso te pode trazer. Mas será que essas coisas são assim tão negativas? Será que isso é algo
tão mau que não vai permitir ou que vai prejudicar e que vai fazer com que tu não queiras isso para a tua vida? Para entender isso, para entender o que é que tu associas ao sucesso, para entender como muitas vezes tu não consegues chegar lá porque tens medo de algo que tu assumiste como uma verdade e que tu passaste a achar que ia acontecer no caso de tu seres bem-sucedido, né? Há muitas pessoas que dizem, eu não posso ser bem-sucedido financeiramente porque se eu ganhar mais dinheiro financeiramente as pessoas lá da terra vão achar que eu andei a vender droga, meu Deus, e o julgamento que as pessoas vão ter. Então há pessoas que não querem ganhar mais dinheiro para não serem julgadas, para entender se tu és uma dessas pessoas e procura ressignificar, trazer um novo significado a tudo isso, ok? Lembra-te sempre que a humildade é o antídoto, a ação é a cura e a consistência é o caminho. Não há nada no mundo digital sem consistência. Só que a verdade é que nós também precisamos de ser humildes, porque essa humildade vai ser o antídoto, mas sem ação nós não conseguimos curar nada, nós não conseguimos ajudar nada. Então tu não tens medo de falhar, tu tens medo de expandir e de conseguir mais resultados. E mesmo quando tu achas que tens medo de falhar, muitas vezes tu tens medo do desconhecido e o desconhecido vai-te trazer melhores resultados do que aquilo que tu possas imaginar, ok? Estes são então os 9 bloqueios que eu preparei aqui para a nossa aula. Então hoje nós vimos aqui aquilo que são os verdadeiros inimigos, não são técnicas, não são inimigos técnicos, são sim inimigos invisíveis, sabotadores, internos, muitas vezes até disfarçados de lógica. Eu ainda não estou pronto, isso é lógico, blá blá blá, mas tu começaste a perceber que tu sabes dar o nome a cada um destes bloqueios, consegues identificá-los e melhor sabes como lhes responder. Então não deixes que o medo, a dúvida, o perfeccionismo tenham uma última palavra a dizer. Faz com que a tua palavra seja a última palavra. O teu produto digital não é só uma fonte de receita, pode ser uma expansão da tua missão, pode ser uma transformação da tua vida e pode mudar a tua vida por completo com base naquilo que tu queres fazer. Há pessoas lá fora que precisam desesperadamente daquilo que tu consegues ensinar, daquilo que é a tua missão, do conteúdo que tens para partilhar com essas pessoas. Então simplesmente vai lá e faz para que tu possas ajudar essas pessoas e também ajudar a tua vida, ok? O teu conhecimento vale ouro, mas ele só transforma quando tu fores lá e colocares em ação, ok? Esta foi então a nossa aula número 214, nós vemos-nos na próxima semana para mais uma aula. Beijinhos, abraços e até para a semana.